Doutora Isabela, Bru, Cris, Yolanda, Gabriel. Oi. Oi. Tudo bom? Espera aí, só um pouquinho que eu vou pegar meu carregador. Tira foto também. Oi. Só aparecer na câmera da Adriana. Sim. Oi. Mitz, Luana, podemos? Podemos. Prontinhos. Mitz? Só antes de começar. Olá, Lúcia, tudo bem? Eu sou a Mitzi, que prazer imenso recebê-la aqui. Eu estou super ansiosa para ouvir o que você tem para me ensinar. Eu acho que a equipe inteira e os convidados também. Eu acho que eu vou anotar tudinho para ver se eu melhoro. Um prazer imenso ter você aqui no nosso ciclo de humanização. É um trabalho novo que o Procriança Cardíaca está desenvolvendo. Uma honra enorme ter você conosco aqui. E eu vou passar a palavra para a Luana. E muito obrigada pelo carinho, a disponibilidade em estar ensinando e vir ensinar, tomar o seu tempo e vir ensinar a gente como cuidar melhor do nosso bolso. Tá bom? Muito obrigada. Bem-vinda. Olá a todos, boa tarde. Muito prazer recebê-la, Lúcia Stradiotti. Estou encarregada de apresentá-la. A professora Lúcia é educadora e mentora financeira, além de palestrante, graduada em letras na Unicamp e pós-graduada em psicologia e educação financeira. Trabalha o dinheiro como ciência humana, compreendendo a educação financeira como uma ferramenta de desenvolvimento, empoderamento e transformação de vida. Incentiva pessoas a assumirem uma postura frente às finanças e educarem financeiramente seus filhos desde a primeira infância, para uma vida mais tranquila e a realização. Muito bem-vinda, professora Lúcia. A palavra é toda tua. Boa tarde. Boa tarde, gente. Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Sim. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, obrigada pelo acolhimento. É um prazer estar aqui. Eu realmente gosto muito de falar sobre esse tema e vocês vão ver, né, que a ideia é justamente humanizar o dinheiro, né? Mostrar esse lado da nossa relação com o dinheiro que muitas vezes passa batido, que muitas vezes ninguém nunca falou pra gente, nunca ensinou. E a gente fica tão preocupado em fazer os números baterem, em fazer as contas darem certo, e a gente está tratando de uma questão que é muito maior do que simplesmente racional, né?
Vocês viram aí que eu sou formada em letras, né? Então eu sou de humanas. As pessoas até falam para mim, eu não vou falar de números com você porque você sabe tudo. Gente, não sei. Assim, a parte numérica eu uso calculadora e planilha igual a todo mundo. A questão aqui é a gente entender mesmo esse lado emocional do dinheiro. Então, eu vou trazer um pouco disso para vocês. Eu confesso que na hora de fazer esse recorte, para trazer esse olhar, eu fiquei aflita, porque eu falei, gente, eu tenho tanta coisa que eu quero passar, e aí, quando a gente tem que fazer um recorte, parece que não é suficiente, mas a ideia é justamente trazer um pouco desse olhar, mas eu sei que não é tudo que eu gostaria, então depois eu fico à disposição, inclusive para tirar dúvidas, para vocês se aprofundarem, para eu indicar leituras, enfim, o que vocês quiserem aí para poder se aprofundar nesse assunto, tá? Então, antes de começar, agradecer o convite, agradeço super a oportunidade. É realmente uma honra e um prazer estar aqui falando sobre isso. Eu vou compartilhar minha tela aqui para ir mostrando uma apresentação, mas se vocês não estiverem enxergando, qualquer coisa, a gente desiste, tá? De compartilhar. Deixa eu só ver se eu consigo. Se a gente consegue fazer dar certo aqui. Vocês enxergam minha tela, assim? O compartilhamento, o slide? Sim. Obrigada. Então, a ideia da gente, né, o tema de hoje é, na verdade, o core, né, a raiz do meu negócio, que é justamente falar de tranquilidade financeira. Por que tranquilidade financeira, né? Porque eu não acredito só naquele discurso de... Ixi, acho que parou aqui meu compartilhamento, né? Isso, saiu. Peraí. Vamos ver de novo, se eu consigo. Aqui. Voltou para vocês? Ainda não, professora. Voltou para mim. Sim. Voltou? Tá bom. Então, a gente falar de tranquilidade financeira, porque a questão não é quanto dinheiro a gente tem, né? Prova disso, e depois a gente vai aprofundar nisso, é o número de pessoas que eu atendo todos os dias, que ganham muito bem, que têm uma ótima renda, que têm dinheiro investido, que têm dinheiro guardado, mas que não têm tranquilidade financeira, né? Então, é por isso que o lema, né, dinheiro e vida em equilíbrio, ele veio depois de um tempo em que eu já atuava nesse mercado, ele veio à tona, porque realmente é uma questão da gente equilibrar não só as contas, mas a gente equilibrar também a nossa vida. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Eu sou, então, né, como já fui muito bem apresentada, educadora financeira, mentora, palestrante, e sou mãe do Caio e do Rafa também. E é por isso que eu tenho também esse braço, né, esse olhar do dinheiro para famílias que queiram também educar financeiramente seus filhos. Eu acredito muito que se a gente tivesse sido educado financeiramente na infância, que nós não fomos, ninguém de nós foi, porque nem existia educação financeira, né? A nossa relação com o dinheiro hoje seria diferente. E falta isso mesmo como base para que a gente consiga, na verdade, desenvolver uma melhor relação com o dinheiro. Então, o Caio e o Rafa são hoje parte desse meu propósito, né? É por querer que eles tenham uma vida diferente da que eu tive e enfim, né? Os obstáculos todos pelos quais eu passei, que eu faço hoje, né? Muito do que eu faço. Eu tenho muito esse propósito de passar para eles um outro olhar, para que eles cresçam também já com uma relação muito mais saudável com o dinheiro. E aí eu queria começar perguntando, e eu acho que dá para usar o chat, né, gente? Eu não sei se vocês conseguem teclar aí no chat, mas se vocês conseguirem, eu queria que vocês pensassem aí e escrevessem, de repente, uma palavra, uma frase que define dinheiro. O que é dinheiro para você? E aí, Luana, se você puder falar para mim, passar para mim o que for chegando, por favor, porque eu acho que eu não vejo aqui o chat, pelo menos não quando eu estou compartilhando minha tela. Por que é importante a gente pensar sobre isso, né? Me ouve, professora? Aham, tô ouvindo.
prosperidade, energia, necessidade, Uhum. liberdade também foi colocado. Dinheiro é alegria, paz, autonomia. E estão vindo outras questões também, outras palavrinhas. Ótimo. Responsabilidade. Eu sempre gosto, né, de começar com essa reflexão, porque muitas vezes a gente não para pensar sobre o que é o dinheiro, né? E o dinheiro, ele é uma moeda de troca, é a nossa moeda de troca hoje, mas ele é muito mais do que simplesmente uma quantia, é muito mais do que simplesmente aquele valor, o dinheiro é aquele significado que a gente atribui para ele, né? Então, muita gente traz aí sempre o conceito de liberdade, de autonomia, de independência, de prosperidade, e ele só é tudo isso se a gente conseguir, de fato, trazer todos esses conceitos para a nossa relação com o dinheiro. Então, muitas vezes a gente até pensa isso, mas na grande maioria das vezes a gente não para pensar, né? O que é dinheiro? A gente não fica refletindo. Mas o dinheiro está ali no dia a dia, entrando, pagando as contas, às vezes não sobrando no final do mês, muitas vezes nem dando para pagar todas as contas, às vezes sobra, aí guarda um pouquinho, aí acontece alguma coisa, tem que usar aquele dinheiro que guardou, daí já desiste de guardar, daí fica aquela bagunça. E claro que não é todo mundo que é assim, mas como eu disse, até quem tem muito dinheiro não necessariamente tem a tranquilidade financeira. E tem muito a ver com a gente alinhar nossas expectativas do que é que a gente quer fazer com o dinheiro, o que é que dinheiro é pra gente, qual é o significado que a gente atribui, tá? E aí, eu queria deixar aqui uma outra pergunta para vocês. Vocês enxergam aqui a próxima tela? Essa foto? Eu queria que vocês dissessem, então, o que é que vocês pensam, tá? Quando vem essa foto e quando vem essa imagem. Então, na verdade, eu vou descrever aqui um contexto, tá? Vocês estão andando na rua, indo para o trabalho, ou chegando em casa depois do trabalho, e aí vocês se deparam, assim, com um homem super bem vestido, né? Um carrão zero, nem tá emplacado ainda. Você vê que tá, assim, né? É aquele terno de alta costura, tá com aquele perfume importado, tá no carro assim, e de repente você saindo do trabalho cansado, já cansada, e vê uma cena dessa. Ou a mulher também, que tá passando muito bem vestida, muito bem arrumada, penteada, maquiada, unha feita e carregando as sacolas, e aí passando por você que tá ali, né? Hellis mortal saindo do trabalho. E eu queria saber, assim, o que é que vocês pensam quando vem imagens desse tipo? Quando vem algo assim? Luana, não te ouço. Não sei se você tentou falar, mas não te ouço. Me ouve? Agora sim. Sim. A cara da riqueza, bem-sucedida, status e poder, realização, luxo e palavras desse tipo. Consumismo, a Jaciara colocou. Quero também. Quem não quer, né? Tá, ótimo. Bom, e por que, de novo, né? Por que dessas reflexões? Porque num primeiro momento a gente olha, né, e fala, nossa, olha, eu também quero. Então, olha a cara da riqueza, né? Mas isso gera de alguma forma também, não é sempre, mas muitas vezes um desconforto, né? Se a gente continuar aqui, se eu for aprofundando nessa discussão com vocês, pode ser que daqui a pouco alguém fale, né? Eu juro para vocês, assim, em 100% das vezes que eu pergunto isso, por exemplo, mostro a foto de uma mulher como essa e eu pergunto isso num público feminino, o que vem é, casou com marido rico. Não é todo mundo que vai falar isso, mas muitas vezes isso vem à tona. E isso pode gerar um certo desconforto na gente, né? Ou então rola uma comparação do tipo, caramba, né? Você tá falando aí, é bem sucedido, é bem sucedida, é poderosa, ok.
Enquanto isso, algo dentro de você tá falando, por que é que você não consegue, né? O que é que você tá fazendo de errado? Olha só, né? E todos esses sentimentos que o dinheiro gera na gente, né? Que o dinheiro como um todo, mas o dinheiro do outro também. Isso mostra pra gente que a nossa relação com o dinheiro, ela é emocional. É muito mais do que racional. A gente não tá racionalizando. Eu não olho para essa mulher e falo, ela trabalha em tal lugar, ela está ganhando tanto, ela paga tanto de imposto de renda, e não, eu não estou racionalizando, eu estou olhando aquilo, eu estou sentindo, sabe? Aquilo provoca em mim uma sensação, um sentimento. Mesma coisa que esse homem. Eu vou olhar, eu posso, assim, ser atraída, por exemplo, nossa, eu queria esse carro, ou então eu posso invejar esse carro, ou então eu posso olhar e automaticamente pensar no meu, que tem 8 anos, e falar, caramba, por que eu não consigo ter um carro desse? E isso vai gerar em mim um sentimento. Lógico que nem sempre o sentimento é negativo, muitas vezes a gente se inspira com essas pessoas, mas mesmo a inspiração, mesmo quando positivo, você percebe que a relação com o dinheiro, ela vem de um lugar emocional. E aí, quero começar falando para vocês aqui das crenças limitantes que a gente carrega, né? Então, não sei, mas eu quase que acho que eu posso afirmar aqui que vocês já devem ter pelo menos ouvido todas essas frases, se não repetido algumas vezes. Dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não cai do céu, dinheiro não traz felicidade. Você pensa que meu dinheiro é capim? Deus ajuda quem cedo madruga, né? E tantas outras frases relacionadas a dinheiro. Dinheiro é sujo. Eu até pensei aqui, ia pôr a foto de um bebezinho com dinheiro na mão, para ver o que é que vinha na cabeça de vocês, assim, porque é automático, né? A gente vê alguém brincando com dinheiro e a gente fala, dinheiro é sujo, vai lavar essa mão, né? E quanto essas crenças todas, elas ficam guardadas aí no nosso inconsciente, elas estão atuando o tempo todo. É justamente por a gente saber que dinheiro não nasce em árvore e que dinheiro vem do nosso esforço, e aí a gente pensa no esforço e todo o trabalho que a gente faz, que quando a gente vê uma pessoa que tem muito dinheiro, a gente se sente péssimo, né? Porque a gente fala, caramba, eu me esforço, eu trabalho. Se não dá em árvore para mim, não dá para ela também. Por que ela conseguiu e eu não? Automaticamente gera essa comparação, né? E aí você pensa, tá, dinheiro não traz felicidade. Então pode até ser que a tua cabeça pregue essa peça em você e fale assim, mas quem diz que ela é feliz só porque ela tá com aquele monte de dinheiro, né? E aí você já começa a julgar e entrar numa questão que, de novo, mostra para você o quanto essa questão financeira é emocional. E o que acontece quando a gente tem essas crenças limitantes? E aqui eu queria dizer para vocês que todo mundo tem. Todo mundo tem, eu tenho, você tem. E não só crenças limitantes, a gente também tem crenças fortalecedoras, mas as crenças, geralmente, né, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre o nosso merecimento, alto valor, elas têm uma conotação negativa. De novo, vocês podem também ter crenças positivas, mas as crenças negativas, elas limitam a gente, elas limitam o nosso potencial e elas nos puxam para trás. Por quê? Porque a gente entende essas crenças justamente como verdades absolutas. E elas estão o tempo todo moldando a forma como a gente vê e entende o mundo. Então, quando eu olho para uma pessoa, o que eu enxerguei naquela pessoa é diferente do que a outra pessoa enxergou. É por isso que quando eu pergunto aqui e vocês vão dando a resposta, cada um responde uma coisa, né? Cada um está enxergando aquilo que é possível de enxergar através das suas lentes. Cada um enxerga o mundo através das suas lentes. E essas lentes, elas são as nossas crenças, que funcionam como verdades absolutas, mas não são. Um exemplo disso, por exemplo, eu até coloco aqui, né, da cobra e da corda, que é, por exemplo, você está andando na rua e você vê uma cobra no chão, do seu lado. Automaticamente você trava, você sua frio, te dá medo, né? E aí você sente aquela cobra, né? A hora que você olha de novo, você vê que não é uma cobra, que é uma corda. E a partir do momento que você viu que era uma corda, aquelas sensações todas, elas vão se dissipando, elas vão se dissolvendo. Você não tem mais o medo, você não tem mais a paralisação. Você, ufa, né? Você sente o alívio. E aí, por mais que você olhe de novo, assim, de relance, você não vai achar que é uma cobra.
Daí para frente, você vai sempre saber que é uma corda. Então, o que acontece? Por que é tão importante a gente tomar consciência das crenças que a gente carrega? Porque a partir do momento que a gente entende que aquela crença é só uma crença e que, na verdade, ela não é uma verdade absoluta e que ela está atribuída em você com um sentimento negativo, mas você pode dar um sentimento positivo para ela não faz mais o mesmo mal que ela te fazia antes. Então, isso é muito importante da gente entender. Quando a gente olha para a nossa relação com o dinheiro, para além do nosso resultado, né? Porque o nosso resultado financeiro, os nossos números, a nossa conta, só está mostrando ali para a gente o reflexo do que a gente carrega, né? Do que a gente aprendeu, de como a gente lida, do nosso comportamento. E tudo isso está sendo moldado pelas nossas crenças. E elas estão o tempo todo interferindo de forma decisiva nas nossas escolhas, porque elas nos servem de alguma forma. Elas estão... O papel dessas crenças é, no fundo, nos proteger. Elas atuam de maneira protetiva. E eu vou dar um exemplo, tá? Eu atendi uma vez um casal que a mulher, os pais dela tinham se separado por causa de questões financeiras. Ela viu isso quando criança. Eles sempre brigavam por causa de dinheiro e aí um dia se separaram. Não foi só por questões financeiras, mas ela viu eles brigando o tempo todo e de repente se separando. E ela gravou aquilo, né? Dinheiro destrói famílias. E aí, o marido dela veio de uma família muito, muito rica, tradicional, do interior do Rio de Janeiro. E o avô dele, quando faliu um negócio de família, ele tirou a própria vida. E aí, ele viu o pai se perder em uma série de coisas, porque o avô tirou a própria vida, o pai carregou a culpa. E aí ele veio, né? Ele entrou nesse contexto. Então, para ele, dinheiro não só destrói famílias, destrói a vida. E aí os dois, super esforçados, super trabalhadores, fazendo tudo certo, fazendo de tudo para ter dinheiro, mas assim, o dinheiro entrava e o dinheiro ia embora. E eles não entendiam por que o dinheiro entrava e ia embora, por que eles não conseguiam fazer as contas, por que eles não conseguiam cuidar do dinheiro. E quando a gente começou a investigar, eles tinham essas crenças que, no fundo, estavam tentando proteger eles. Olha, já que o dinheiro destrói a família, já que o dinheiro destrói a vida, esquece o dinheiro. Então, eles ganhavam muito bem, mas o dinheiro ia todo embora. Porque o tempo todo, eles estavam se colocando em situações que levavam o dinheiro embora. É por isso que as crenças estão atuando de forma decisiva nas nossas escolhas. Porque daí, sempre que você tiver que pensar entre, tá, vou aplicar o dinheiro ou vou gastar, né? É lógico que isso não é nem consciente, isso é inconsciente. Mas está o tempo todo acontecendo isso dentro da sua cabeça. Então, quando você olha, por exemplo, uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida, mas eu vou dar um exemplo meu agora. Eu tinha uma crença, até há pouco tempo, de que era impossível ser bem-sucedida e ser uma boa mãe. Uma crença, inclusive, estrutural, né? Por conta dos problemas estruturais da nossa sociedade, por conta, enfim, né? Da carga atribuída à mulher. Eu entendia que não dava para ser uma boa mãe e uma boa profissional ao mesmo tempo. Então, por muito tempo, eu recusei um monte de proposta de trabalho, eu recusei um monte de... Eu fazia de tudo, na verdade, sem perceber, mas eu estava só patinando, porque eu queria ser uma boa mãe, mais do que eu queria ter dinheiro. E aí eu entendi, depois, olhando para tudo isso, que eu podia ter os dois. Só que, enquanto eu não olhei para isso, não enxerguei essa crença, não entendi que aquilo estava me limitando, eu continuava escolhendo inconscientemente ser uma boa mãe. E aí eu não conseguia ser uma boa profissional. E quando eu digo boa profissional, é assim, ser bem reconhecida, ser bem-sucedida, ser bem remunerada e todas essas questões, tá? Sempre fui uma boa profissional. Mas, enfim, eu não tinha esse retorno, tá? Então, é importante a gente entender isso, é importante a gente entender que quando a gente vê essa mulher bem-sucedida nessa foto, ou esse cara bem-sucedido nessa foto, num primeiro momento a gente fala, queria ser assim. Num segundo momento, você pode falar, na verdade, esse aí deve fazer falcatrua, essa daí deve mexer com... casou com um marido rico. E a gente fala, enfim, uma série de outras coisas aí para se convencer do porquê que a gente não é assim.
Num outro momento, pode ser que de cara a gente já leve um balde de água fria e fale, caramba, o que eu tô errando tanto? Por que ela consegue e eu não consigo? Mas, no fim das contas, quando a gente para pensar, a gente tá, na verdade, entendendo que a gente não quer ser dessa forma, porque, enfim, aquelas crenças todas que a gente carrega, né? Então, não, eu não quero ser assim, porque dinheiro destrói famílias, porque não dá para ser uma boa mãe e uma boa profissional, né? E é por isso que ele consegue ou não, por isso que ela consegue ou não. Lógico que não é só isso, tá, gente? Eu não tô desmerecendo aqui e nem fechando os olhos para todos os problemas estruturais, sociais, econômicos que a gente tem no país, tá? Não tô. Mas eu tô dizendo aqui do quanto, quando a gente olha para nossa relação com o dinheiro, a gente consegue cuidar, principalmente desse peso que geralmente a vida financeira traz para nossa vida. Então, é muito difícil eu conversar com alguém que num primeiro momento já fale para mim, não, a vida financeira é tranquila. Independe do quanto você ganha, independe do seu nível de renda, tem sempre alguma coisinha ali pesando para você naquele quesito. E é por causa disso. Então, a ideia aqui não é que você chegue a ser como esse cara da foto, como essa mulher da foto. Não. Porque pode até ser que aquilo não te sirva, né? Teve alguém falando consumismo, por exemplo. Sim, hoje em dia, de repente, você tem uma vibe super minimalista, super essencialista. Você não quer aquele monte de sacola, aquilo não te atrai. Mas a questão não é você ter aquela vida, a questão é você estar em paz com a sua. Essa é a grande questão, é você encontrar a sua tranquilidade. Professora, temos 3 perguntas. Pode falar. Pode. A Adriana colocou aqui, como identificar que estamos presos a uma crença limitante? Uhum. E aí tem uma segunda pergunta que se atrela a essa. E uma vez identificada a crença, como reverter a limitação a ela? Tá. A gente já vai falar disso. Justamente aqui, né, eu quero mostrar para vocês como é que a gente percebe que a gente tem essas crenças, tá? E depois eu vou falar qual que é o caminho que a gente percorre para sair disso, tá bom? Como eu disse para vocês, né, na hora de fazer esse recorte aqui, fiquei até ansiosa, falei, tem tanta coisa que eu quero falar, mas não dá para eu trazer tudo com profundidade, mas enfim, a ideia é justamente mostrar que existe isso, como é que a gente percebe isso e que existe um caminho, tá bom? Mas eu vou falando aqui, se por acaso no final continuar com essa dúvida, daí eu respondo mais precisamente, tá? Maravilha. Então, importante a gente saber que o dinheiro, diferente do que todo mundo pensa, né? Que o dinheiro é racional, que o dinheiro é prático, que o dinheiro é uma questão de números, de contas, de investimento, de juros compostos. O dinheiro é composto por 4 pilares. Até teve uma pessoa que disse, né? Dinheiro é energia. Então, o dinheiro ele é composto pelo mental, pelo emocional, pelo energético, e são esses 3 juntos que acabam definindo a nossa situação atual, que aí sim é o prático e racional. Então, como é que a gente sabe que a gente está preso em crenças? Primeiro, né, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa olhar para a gente. Eu sempre falo, a mudança que você quer ver em qualquer área da sua vida, mas principalmente na sua vida financeira, começa dentro de você. É parando e observando essas crenças e realmente entendendo, assumindo que tem coisas aí que precisam ser cuidadas, precisam ser melhoradas. Como é que você percebe uma crença? Olhando, por exemplo, para a sua situação e vendo que não está do jeito que você gostaria. Que você pensa uma coisa, mas na hora aquilo não acontece, não sai do jeito que você quer. É sinal de que tem coisas aí no seu inconsciente que estão afetando. E uma outra forma de você perceber é você fazendo mesmo uma autoobservação. Eu gosto muito de um exercício que eu passo para as minhas mentoradas, que é chama download de pensamentos e sentimentos. Então, você faz uma autoobservação. Por exemplo, pega uma foto como aquela que eu mostrei e passa um tempo olhando para ela e vê o que é que aquilo te gera. Ou pensa numa pessoa real aí da sua vida, do seu convívio, que tem uma vida mais próxima da ideal do que a sua, por exemplo, né? Do seu ideal, tá? E pensa no que é que te vem à cabeça quando você olha para essa pessoa, quando você se compara com essa pessoa. O que é que te vem à cabeça? São suas crenças. O que é que você sente
quais são os sentimentos e quais são as sensações físicas também, porque tem gente que tem dor de estômago, tem gente que tem nó na garganta, tem gente que tem vontade de chorar. Tudo isso também é indicativo de crenças, é indicativo de peso, é indicativo que tem algo aí te segurando, né? E pensa também na vibração, na energia que você está emanando. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui, tá? Porque a gente pode se aprofundar horrores sobre isso, mas, por exemplo, eu falo muito disso no meu trabalho. Eu não acredito na reserva de emergência. Eu não pratico a reserva de emergência. E aí as pessoas falam para mim, mas como assim? Se na pandemia eu tivesse uma reserva de emergência... Eu falo, gente, na verdade você pode ter uma reserva. Você pode ter quantas reservas você quiser. Eu, inclusive, instruo as pessoas a fazerem mais de uma reserva. Não só para diversificar o patrimônio, como também para pensar nos sonhos que quer, né, atingir, que de repente é mais do que um, e você pode separar o seu dinheiro. Mas por que eu vou ter uma reserva de emergência se eu não quero uma emergência acontecendo na minha vida? Cada vez que eu tenho uma reserva de emergência, eu ponho dinheiro para emergência, eu estou pensando, porque se faltar, porque se eu ficar doente, porque se acontecer alguma coisa, eu estou pensando no negativo. E esse pensamento negativo está gerando uma vibração negativa. E é essa vibração que eu estou colocando no meu dinheiro, não é essa vibração que eu quero. Então, faz uma reserva da tranquilidade. Faz uma reserva da prosperidade. O que você vai sentir quando você vê que você tem esse dinheiro guardado? Você vai se sentir próspero? Você vai se sentir tranquilo? Então, por que ter uma reserva de emergência? Né? Então, isso é um exemplo básico, né? Uma outra coisa. Geralmente a gente olha para o dinheiro, aí entrou 5 mil reais na conta. Aí você pagou tudo que tinha que pagar. Só que daí faltou 1.000 reais, né? Então ficaram 2 contas lá sem pagar porque faltou 1.000 reais. Aí você fica, ai, porque faltou 1.000 reais, porque faltou 2 contas, porque eu não paguei isso. Você esquece de olhar para os 5 mil que entraram, que você pagou tudo. Você está olhando para os 1.000 que não sobraram. E aí, a gente está colocando a nossa vibração, né? O nosso foco de energia no negativo. E isso, não estou falando de você, de mim, estou falando do ser humano. É do ser humano fazer isso. A gente olha para o que faltou. A gente olha para o que deu errado. A gente pensa no que a gente não quer que aconteça. E com isso a gente está sempre vibrando negativo. Então, são coisas que a gente precisa cuidar. Aqueles gastos, por exemplo, que você compra por impulso e que na hora você fica super feliz, porque, ai, tô super cansada, eu mereço comprar alguma coisa agora. Às vezes é até comida, né? A maioria das pessoas que eu atendo, o grande ralo é comida. Então, além de gastar, ainda gasta com comida. Aí vai lá e come porque tava cansado, porque merece, porque quer se divertir, porque sei lá o quê. Tá. Depois, meia hora depois, sente mal, tá culpada, se arrepende de ter gasto. Aqui, tá olhando aquela fatura do cartão, aquilo lá vai ser um tiro em você cada vez que você olhar a fatura do cartão. Então, qual é o sentimento real por trás daquele gasto? Foi um gasto que te fez bem ou te fez mal? Então, quando a gente começa a olhar para tudo isso, cuidar disso, é que a gente consegue mudar a situação atual. Então, entender que o dinheiro tem esses 4 pilares é fundamental. E, de novo, como é que eu identifico as crenças? Entendendo também como é que eu me sinto, entendendo também o que é que eu tô vibrando, porque se eu tô vibrando o tempo todo, ai, Senhor, tá, só falta dinheiro, toda hora falta dinheiro, mas e se faltar dinheiro? Eu tenho muitas crenças, assim, relacionadas ao medo da falta, né? E aí eu preciso olhar para isso. Da onde vem esse medo da falta? E é aí que eu vou investigar essas minhas crenças. E muitas vezes as crenças a gente ouve bem nitidamente na nossa cabeça, viu? Se a gente para fazer uma observação, uma auto-observação, a gente ouve essas vozes na nossa cabeça. Então, eu vi lá a mulher cheia de dinheiro, eu passo e penso, ah, mas dinheiro não traz felicidade, né? Quem diz que ela é feliz? Pronto, eu tenho essa crença. Professora, temos aqui algumas colocações. A Adriana novamente coloca: materializamos aquilo que vibramos, para o positivo, tanto para o negativo. E a Mix coloca: quem não tem reserva, e quem não tem reserva pode ser imputada a uma falta de visão de futuro? Essa seria uma possibilidade?
Pode ser, sim, porque, na verdade, assim, né, eu até falo, é muito importante você ter uma reserva direcionada para alguma coisa. Porque o dinheiro parado, dinheiro é energia, assim como água, né? O dinheiro flui. É por isso que todo mês dinheiro entra na conta, dinheiro sai da conta, dinheiro entra na conta. Dinheiro parado, sem função nenhuma, é que nem água parada sem função nenhuma, apodrece. Não serve, sabe? Ele não é bom. Ele não tá favorecendo o mundo, ele não tá favorecendo as relações, ele não tá favorecendo você. Então, você tem que ter um dinheiro lá que tenha um destino. Ele pode até estar parado, você pode até deixar ele quietinho lá na sua conta, mas ele tem que ter um nome e um sobrenome. Por que ele tá ali? Ah, porque essa é a minha reserva da tranquilidade, porque toda vez que eu olhar para ela, eu vou ficar tranquilo. Ah, não, porque essa é a reserva da viagem que eu quero fazer em 2025. Então, eu vou colocando aqui um pouquinho por mês. Então, você dá nome e sobrenome. Como é que você faz isso? Como é que você se motiva a fazer uma reserva se você não tem reserva? É pensando na sua vida no futuro. Minha vida daqui 5 anos, minha vida daqui 10 anos. O que eu quero realizar da minha vida? E é a partir desse propósito, desse querer, desse desejo genuíno, que você vai começar a guardar. Então, se você não guarda, pode sim ser ou falta de olhar para o futuro, de parar e pensar, então de sair um pouco do automático e pensar, ou pode ser uma crença, ou pode ser um medo de olhar para o futuro, né? Ou pode ser, de repente, uma crença de que, se eu... Tem gente que tem essas crenças, né? Se eu ficar pensando em muita coisa boa, alguma coisa vai dar errado. Então, nem pensa, né? Não consegue nem imaginar coisa boa, já fica com medo da coisa ruim que vai acontecer. Então, pode ser isso. É importante olhar para isso também e investigar o porquê de não conseguir. Agora, você só vai saber se você consegue ou não se você começar. Se você tentar. Tem gente que acha que tem um bloqueio, mas a hora que começa a fazer, vê que não é bloqueio, é falta de hábito. Não tenho hábito. Porque eu, gente, sou filha de 2 bancários. Meu pai e minha mãe trabalharam no banco desde que eu nasci. Trabalharam a vida inteira até se aposentar. E eu não fui ensinada. Eu não tinha o hábito de guardar. Meus pais não me ensinaram a lidar com dinheiro. Pelo contrário. Meus pais, eu sempre vi meus pais usando todo o limite de cheque especial e aí entrando no vermelho para daí fazendo... Eu cresci com eles fazendo isso. Então, eu não tive educação financeira também. E eu sei que é falta de hábito. Agora, como é que a gente adquire um novo hábito? Não é da noite para o dia. É de pouquinho. Mas, principalmente com motivação. Se eu não tenho uma motivação interna, eu não vou conseguir me colocar em movimento para fazer aquilo acontecer. Então, eu preciso ter a motivação. Qual que é a motivação? O meu desejo. Então, o que é que eu quero realizar? E a motivação, ela tem que ser muito voltada para aquilo que de fato é importante para você. Porque, às vezes, eu já atendi, por exemplo, um casal que eles não conseguiam guardar dinheiro de jeito nenhum. Apesar de ele ter um bom salário, apesar de ele receber o PLR, apesar de ela ser super organizada financeiramente, eles não conseguiam guardar. Porque eles estavam guardando para a casa deles. Eles queriam comprar uma casa. E a gente foi fazendo alguns processos e algumas sessões e eles descobriram que eles não queriam comprar uma casa. Os pais deles queriam que eles comprassem uma casa. A casa era o sonho dos pais deles e não deles. Eles moravam de aluguel, estavam muito bem obrigados e eles queriam viajar. A hora que eles mudaram o foco e começaram a guardar dinheiro para viagem, conseguiram. Eles não queriam comprar um apartamento, eles não queriam comprar uma casa, sabe? Então, o nosso desejo ele tem que ser muito genuíno para a gente conseguir mudar o hábito. Então, esse olhar para o futuro é importante. Professora, mais uma pergunta. A Jaciara coloca aqui que depois de que se identifica, que a gente identifica as crenças, essas crenças, quais são os primeiros passos que se enquadram para a maioria das pessoas? Acho que essa pergunta tem a ver com o que está sendo colocado, mas poderia responder para... Então, aí, o que acontece? Lembra que eu falei da corda e da cobra, né? O que é que a gente faz com as nossas crenças? As crenças, elas não vão embora, a gente não dissolve elas, porque elas são nossa programação mental. Mas a gente passou uma vida sendo programada, né? Essas crenças que a gente carrega, muitas delas a gente traz lá da infância, que a gente absorveu com a maturidade de uma criança, com as ferramentas emocionais de uma criança, e elas ficaram guardadas e foram sendo reforçadas ao longo da nossa vida.
Então, a gente não vai simplesmente tirar uma crença. A gente pode trazer crenças positivas e fortalecedoras e a gente pode mudar o significado dessa crença. Como? Olhando para ela, entendendo que ela não é uma verdade absoluta e fazendo mesmo a desconexão dessa crença com o peso, né, que ela carrega. Então, tomando consciência. Até vou mostrar aqui para vocês, ó, as 4 etapas da mudança, né? Então, a primeira etapa da mudança é justamente a conscientização, porque a partir do momento que eu tomei consciência das crenças, elas vão deixar de ter aquele peso. Porque até então elas são o inimigo invisível, né? Elas são a parte de baixo do iceberg. Você tá vendo aquela pontinha lá de cima e você acha que você tá enxergando tudo. Na verdade, tem 90% abaixo da superfície e é aquilo que tá mandando e comandando o seu comportamento o tempo todo. Então, tomar consciência dessas crenças é trazer esses 90% de baixo para cima. E a partir do momento que você toma consciência, a próxima vez que ela atuar, que ela for agir, que ela for falar, você vai falar, não, peraí, isso é crença. É como ligar uma chavinha, sabe? Ficar alerta para aquilo e não deixar mais aquilo determinar o seu comportamento. Vou só finalizar aqui rapidinho para passar justamente para essa parte, tá? Então, é importante vocês saberem que quando eu tô falando aqui das crenças, eu não tô falando só de crenças sobre dinheiro. Então, eu trouxe algumas crenças sobre dinheiro, né? Dinheiro não cai do céu, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não dá em árvore. Mas todas as crenças que a gente tem com relação ao alto valor, com relação ao nosso merecimento, com relação a julgamento dos outros, né? E o nosso julgamento também, a gente percebe muito as crenças pela forma como a gente julga os outros. Crenças relacionadas à nossa autoestima e ao nosso trabalho, todas elas podem estar interferindo na forma como você ganha dinheiro, gerencia seu dinheiro, gasta seu dinheiro, enfim. Porque não são só crenças sobre dinheiro, né? Tudo isso está relacionado. Se eu tenho uma crença de que eu não mereço, e isso é muito forte, tá? Muita gente tem, até porque tem uma questão de honrar os pais, de repente os pais vieram de uma vida tão humilde, tão simples, e aí é como se você ganhar muito hoje estivesse desonrando, enfim, tem toda uma questão aí que a gente, né, precisa olhar. Mas se você tem uma crença de não merecimento, todo dinheiro que tenta se aproximar, sabe? É lógico que não é bem assim que acontece, mas meio que você espanta esse dinheiro, né? Não quer esse dinheiro. Não deixa o dinheiro chegar. Então, eu já atendi pessoas, assim, ganhando 70 mil reais e endividados, 70 mil por mês e endividados. Por quê? Porque não tem a ver com quanto você ganha, né? Se ele tem várias crenças com relação ao dinheiro, com relação ao merecimento, com relação ao alto valor, como é que ele vai ser uma pessoa feliz, realizada, tranquila? Não pode, né? Não pode, na cabeça dele não pode. Então ele fazia de tudo para se manter nesse ciclo de endividamento, de sofrimento, é muito, muito complexo isso, né? E se vocês pararem para pensar, com certeza vocês conhecem gente assim. Gente que você fala, gente, não percebe o que está acontecendo? Não percebe. Não percebe. Não é racional. É inconsciente e é emocional. E é por isso que é tão importante a gente cuidar do dinheiro com esse viés. Porque se a gente olhar só para os números, você vai fazer bater as contas 3 meses e depois vai desandar tudo de novo. Porque o buraco é mais embaixo, né? E aí, qual que é o caminho para a gente sair disso? É justamente entender o dinheiro de verdade como uma ciência humana, emocional, integral. Entender o que é que está por trás dos números, entender que os números estão só refletindo, né, os nossos comportamentos, os nossos incômodos, as nossas angústias. Entender o que é que está por trás do nosso círculo vicioso de compras, dos padrões negativos e olhar mesmo para tudo isso que está atrás do dinheiro. E aí, entrar nesse ciclo da mudança, né, esse ciclo das 4 etapas da mudança, que ele foi proposto pelo T. Harv Eker, que é justamente a gente tomar consciência, a partir disso, entender o que é que está acontecendo e por quê, para poder fazer a dissociação e aí o recondicionamento, que é, afinal, a mudança de hábitos que a gente precisa. Tá? Então, a conscientização é bem pensar, né? Como é que está a sua vida financeira hoje? Olha para os seus números, faz um mapeamento da sua vida e entende
Onde é que você está hoje financeiramente falando? Você ganha muito, mas não tem nada. Você ganha muito e tem muito. Você ganha pouco e tem pouco. Você ganha pouco e tem muito. Você ganha e gasta. Você não gasta com nada, né? Independente da situação. Não existe uma situação que seja 100% funcional. Independente de quanto você ganha, de quanto você gasta, de como é essa equação, você pode ter uma relação disfuncional com o dinheiro, tá? Então, não se cobre assim, mas isso acontece porque eu ganho pouco, então isso acontece porque eu ganho muito. Não é isso. Nunca é só isso. Mas tomar consciência é muito importante. Então, pense em dinheiro, sente o que é que vem de pensamento, de sentimento, veja como é que tá a sua vida hoje. A partir disso, entenda também de que forma as coisas que te aconteceram até hoje te trouxeram para esse ponto, de que forma essas crenças estão atuando hoje na sua vida. E, de repente, com o olhar de adulto hoje, você vai resolver alguns assuntos não resolvidos quando criança, né? E não é todo mundo que tem essas questões, mas tem muita gente que lembra de alguns pontos, assim, de quando criança, sabe? Que viu alguma coisa negativa acontecendo, que viu os pais brigando, que viu os avós brigando, que viu o tio falindo, né? Que passou necessidade e enquanto criança aquilo gerou um registro em você. Então, agora como adulto, você tomar consciência de que isso pode ter um peso na sua vida e olhar para isso, entender de que forma isso tem pesado, né? Para depois poder dissociar, é importante. Então, olhar para esses assuntos não resolvidos, caso você tenha esses assuntos não resolvidos. E aí, fazer a dissociação. Ou seja, a gente consegue dissociar de fato quando a gente atribui lições para os acontecimentos do passado. É aí que a gente tira, como se fosse a corrente que está amarrando a gente, né? Então, a gente consegue entender, tá, ok, do mesmo jeito que eu cresci acreditando que o dinheiro destruía famílias, eu também cresci mais forte, né? Olha só, hoje eu sou forte, hoje eu sou resiliente, hoje eu sou flexível, hoje eu sou uma pessoa pau para toda obra, sei lá, né? O que que você aprendeu com essa situação que você viveu? Então, entender que tudo o que acontece na nossa vida sempre tem lição. E quando a gente consegue enxergar a lição por trás, ou a força por trás, né? A força que veio pra gente por trás daquilo, a gente tira o foco do negativo. Então, a gente para de dar o poder negativo para aquela crença, né? Aquele poder que ela tem, e a gente passa a dar o poder para o que foi de positivo. E, por último, o recondicionamento. Então, é entender o norte. E aí, entender também, traçar, né, o trajeto. Então, como eu disse, é importante a gente ter um olhar para o futuro, é importante a gente sair do ponto em que a gente está, que muitas vezes a gente está no automático. Muitas vezes a gente não quer olhar para o dinheiro porque é um assunto que dói. Né? Se de repente isso acontece com você, não é só com você. Eu ouço isso de muita gente todos os dias. Nossa, não consigo olhar para minhas contas. Nossa, não consigo pensar na minha vida no futuro. Tem um monte de razão para isso estar acontecendo, sabe? Até o fato de você não conseguir se ver no futuro tem a ver com bloqueios, tem a ver com crenças e a gente precisa cuidar. Porque a partir do momento que você define para onde você está indo, fica mais fácil você identificar o trajeto. Que é como acontece no GPS, por exemplo, né? Você entra no carro, você vai ligar o Google Maps, você precisa colocar o ponto para onde você está indo e o ponto de onde você está partindo. Então, fazer esse mapeamento atual e enxergar o seu norte são duas questões fundamentais para você saber qual é o próximo passo. E aí eu quero deixar uma reflexão aqui, né? A gente tem essa crença de que dinheiro não traz felicidade. A gente carrega isso. E eu quero perguntar para você, e de verdade, tá? Podem responder assim o que vier no coração de vocês, porque não tem certo ou errado. Lembra que cada um enxerga o mundo através das suas lentes. Então, o dinheiro não traz felicidade? Né? Será que o dinheiro não traz felicidade? Ou o que é que você entende quando você ouve dinheiro não traz felicidade? Enfim, se alguém quiser compartilhar aí a reflexão. Vamos ver. Enquanto isso, enquanto vêm as respostas, eu coloco aqui que existe a comunicação, a Adriana coloca a relação sistêmica que envolve o dinheiro, né? Uhum.
Ah, deixa eu ver que estão chegando outras mensagens. O efeito que essa relação do dinheiro pode causar numa criança e irmãos criados numa mesma casa, que atinge profundamente uma criança, mas em outra provoca um outro tipo de impacto no outro irmão, né? Isso é Mesmo muito criado forte. Eu já atendi irmãos, já atendi irmãs, e é impressionante como cada um sintetiza as lições de uma maneira. E é por isso, e é aí que a gente percebe também o quanto, né, cada um tem as suas crenças, sintetiza aquilo e enxerga o mundo de uma maneira. Recentemente, eu vivi de perto uma amiga que perdeu o pai, né? Só que antes de ele falecer, ele passou um tempo na UTI. E ela veio do outro lado do mundo para cá para acompanhar os últimos dias do pai. E a irmã dela, que podia estar perto, né? Que inclusive estava mais perto, podia estar perto, não quis. Porque ela enxergava, né? Essa minha amiga enxergava que o pai tinha feito tudo para ela. E a irmã tinha um ressentimento gigante de que o pai nunca fez nada. Enfim, era o mesmo pai, né? Foi a mesma criação. Elas foram criadas juntas. E eu falo isso porque eu acompanhei. Eu fui amiga de infância, então eu acompanhei isso muito de perto. Mas cada uma sintetizou de um jeito. E não tem como ser diferente, né? Então é isso, assim. É por isso que tem irmãos muito bem-sucedidos, irmãos, né? Enquanto outros não são. E cada um tem o seu sistema de crenças, né? Isso é bem relativo. Então, vamos lá, as respostas. A Adriana diz que traz sim, quando não é para suprir uma carência, a felicidade real da conquista dos sonhos. Acredito que ela tenha colocado que permite a realidade, a conquista, a realização dos sonhos. A contabilidade, acho que a Yolanda coloca que dinheiro não traz felicidade nem saúde, mas ajuda a ter meios para encontrar a felicidade. Se quiser fazer algum comentário, vou trazendo aqui as respostas. Pode ir falando. Uhum. Ele sozinho não, mas ele é um meio facilitador para conquistar a felicidade. Essa acho que é a Letícia que colocou. Financeiro, Rafaela, dinheiro não, traz conforto, ou a Cris, dinheiro traz conforto, bem-estar, diversão, mas essa pandemia nos mostrou que dinheiro não salva. Com doença, dinheiro não funciona. A Bruna coloca aqui, para mim, dinheiro não traz felicidade, por toda a carga emocional que tem atribuído por mim. Pode ter quem não sinta a felicidade que sinto com dinheiro. Pode ter quem não sinta a felicidade que sinto com dinheiro. Uhum. Dinheiro é muito bom, mas não é essencial na vida. Traz felicidade no sentido de poder amparar o bem-estar da família. Aí o valor, pelo visto, é a família, né? E outras colocações aqui. É muito interessante, assim, sempre ouvir, né? Porque é aquilo, cada um dá para o dinheiro o seu significado, né? E isso mostra que o dinheiro não traz felicidade, mas ele proporciona meios de isso ou aquilo. E no fim das contas, é aquilo que nos traz a felicidade, né? Então, o bem-estar, a qualidade de vida. E o dinheiro é, sim, a moeda de troca hoje. Então, ele é, como bem disseram aí, um facilitador. Agora, será que as pessoas mais pobres são mais infelizes? Né? É uma forma da gente pensar nisso. Dinheiro traz felicidade? Não sei. Se fosse verdade, né, as pessoas mais pobres seriam afirmativamente mais infelizes, e isso não é verdade. Então, o dinheiro, ele aumenta a percepção de realização, mas não de felicidade. A felicidade é intrínseca. A felicidade é um sentimento, né, que a gente carrega independente de qualquer outra coisa. Então, a gente pode, sim, realizar mais coisas, a gente pode realizar sonhos, e o dinheiro aumenta essa percepção de realização. Mas eu gosto sempre de dizer, a pessoa mais próspera que eu já conheci nesses meus 30 e tantos anos, e já morei em tanto lugar diferente, né? Fui meio nômade, já conheci tanta gente. E a pessoa mais próspera que eu já conheci é o porteiro do prédio onde eu morava. E passei por lá esses dias e fui cumprimentá-lo, e uma pessoa extremamente feliz, iluminada, que se sente assim, comprou o primeiro carro agora com 60 e tantos anos, e
a felicidade dele de ter comprado o primeiro carro, né? Que não era um carro zero, era um carro usado. É uma coisa assim que é inexplicável, né? E ele foi uma pessoa que me ajudou muito num puerpério difícil que eu passei. A paz de espírito que ele tem e que ele transmite, assim, é uma coisa fora do normal. E ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro sobrando, ele não tem reserva, ele não tem bens materiais. Mas ele é uma das pessoas mais felizes que eu conheço. Então, ele é próspero, né? E aí é importante a gente saber disso. O dinheiro, quando a gente fala de cuidar do dinheiro, a gente não está falando só de cuidar dos números, a gente está falando também de alinhar essas nossas expectativas com relação ao que o dinheiro é e não é capaz de fazer. Quem também disse aí, né, que tem a pandemia, nos ensinou isso. Nos ensinou a importância de ter uma reserva financeira, né? Porque quem teve reserva financeira conseguiu passar por esse momento com mais tranquilidade, por isso pode chamar reserva da tranquilidade, não de emergência. Mas, ao mesmo tempo, muita gente com muito dinheiro perdeu pessoas queridas, continua perdendo. A gente viu que essa pandemia, essa doença, ela é implacável e ela atinge qualquer pessoa, independente, né, do nível social, independente da renda, independente de quanto dinheiro você tem guardado. Então, sim, né, o dinheiro, ele é um meio, mas ele não é o fim, e ele não é a única forma, e ele é essencial porque ele paga por bens essenciais hoje na nossa vida, ele paga por comida, né, a gente ainda não consegue, pelo menos a grande maioria da gente não consegue ser autossuficiente na produção de alimento, né, então, dinheiro, a gente precisa dele, mas ele não é essencial para a felicidade, tá? O dinheiro é sempre aquilo que ele nos proporciona. Então, pensar mesmo, o que é bem-estar para você? O que te motiva? O que é essencial na sua vida? E, principalmente, o que faz você feliz? O que te faz feliz? O que você sente que realmente traz felicidade, traz realização, né? O que você aprendeu? Olhar para essa pandemia é importante. O que você aprendeu nessa pandemia? De repente, tanta coisa que você tinha ou consumia ou achava que era essencial antes, deixou de ter, de consumir e de fazer. E tanta coisa que às vezes você não parava para pensar e virou essencial. Né? No que você se apegou, com o que você se conectou, o que é bem-estar, o que é uma vida bem vivida para você, sabe? E aí, se apega nisso, porque muitas vezes a sua resposta tem a ver com coisas que não são coisas que o dinheiro compra, né? São coisas que realmente não tem dinheiro que pague. E aí, um recado final, tá? E a gente já vai encerrando aqui, que talvez eu já esteja falando demais, cansando todo mundo, e eu já abro aqui para as perguntas, tá? Mas é importante, né? Eu sempre falo, você pode substituir a planilha por um caderno e canetas coloridas, sabe? Você não precisa de uma planilha super complexa para cuidar do dinheiro. Você pode cuidar com um caderninho. Você pode cuidar com um aplicativo de celular. Você pode cuidar até num grupo no celular com você mesmo e você vai gravando mensagem de tudo que você gasta. Você pode substituir a palavra controle financeiro pela palavra cuidado, porque traz mais leveza. Você pode substituir a culpa por tudo que você já fez de errado, entre aspas, na vida financeira e assumir a responsabilidade do que você pode fazer de diferente a partir de agora. Você pode substituir a frustração de pagar suas contas pela alegria de tudo o que você pagou te proporcionou. Ah, tem que pagar IPVA, todo janeiro tem que pagar IPVA. Tem, mas você tem um carro, né? Você anda de carro, olha que bom, sabe? E é justamente olhar com esse olhar. E você pode substituir o medo de faltar pela esperança do melhor acontecer sempre. Agora, o que você não pode, em hipótese alguma, é deixar tudo o que te ensinaram ou que deixaram de ensinar sobre o dinheiro, substituir seus momentos felizes, seu equilíbrio, por angústia, por medo, por preocupação, porque a gente vive hoje num mundo em que muita gente está deixando a tranquilidade de lado e está vivendo na base do medo, está vivendo na base da angústia, está vivendo na base da preocupação, da culpa, da cobrança. Porque o dinheiro é uma ótima ferramenta, mas dinheiro nenhum no mundo vale mais que a sua saúde emocional. E a saúde emocional afeta a física. E aí a gente sabe que nenhum dinheiro paga, né? Você pode pagar por um convênio médico, você pode pagar por um bom hospital, mas, gente, né? Dinheiro não traz a nossa saúde de volta, tá? E aí, deixando aqui só para quem quiser se aprofundar mais no tema,
através desses canais eu tenho conteúdo gratuito, né? Então, no Instagram, no Telegram, que ainda é um canal pequenininho que está crescendo agora, e o YouTube também é um canal pequenininho que está crescendo agora. Mas quem quiser me acompanhar por lá, o Instagram é onde eu estou mais ativa e onde tem mais conteúdo também. E vai ser um prazer te receber. E quero agora deixar para as dúvidas, então, quem quiser colocar alguma coisa, e agradecer, né? Agradecer pela atenção, agradecer por vocês terem também tirado essa hora do dia de vocês para me ouvir, pelo convite, que agradeço muito pela oportunidade. E é isso, vou até parar de compartilhar aqui a tela, porque senão eu não enxergo vocês, né? Só não sei como eu... aqui, pronto. Tô aqui de volta. E é isso, gente. Fiquem à vontade. Quem quiser falar, conversar, perguntar, qualquer coisa, tá? Maravilha te ouvir, sentir tua energia, esse teu abraço em forma de palavras, Lúcia, e a tua percepção de vida em relação ao dinheiro e ao bem-estar que ele pode trazer para as nossas vidas. A gente está aqui hoje no meio de uma pandemia, com um grupo de pessoas que estão na linha de frente da pandemia, trabalhando desde o primeiro dia, e que precisam também de suporte. Muito bacana receber seu carinho aqui hoje. Somos muito gratos também pelo seu aprendizado, de compartilhar esse conhecimento, essa sua percepção de vida e nutrir-nos de conhecimento e de sabedoria. Eu tenho uma questão aqui para colocar, que esse entendimento, essa percepção sobre o dinheiro, ela vale também para a gestão financeira das empresas? Com certeza. Ela vale porque é justamente assim, né? Quando a gente fala que o dinheiro é humano, toda vez que a gente vai cuidar, até assim, eu atendo muitas pessoas que são de departamento financeiro de empresa, sabe? E que elas têm essa parte do gerenciamento numérico, racional, né, prático, elas conseguem fazer isso muito bem. Mas sempre que a gente vai falar de dinheiro, a gente precisa lembrar que a gente está falando das pessoas, né? O dinheiro é humano porque o dinheiro ele é impactado diretamente pelas nossas emoções e ele impacta diretamente as nossas emoções. Então, quando a gente está gerenciando, por exemplo, uma empresa, está cuidando do financeiro de uma empresa, a gente não está cuidando de número, né? A gente está cuidando de cada uma das vidas que trabalham lá, de cada um dos propósitos que estão lá, né? De cada família, de cada pessoa que está lá, sabe? E quando a gente olha para isso dessa forma e entende que quando eu estou cuidando do financeiro da empresa, na verdade, eu estou impactando diretamente quantas famílias. E a gente passa a ter esse olhar para essas pessoas e não para o dinheiro, fica mais fácil de a gente tomar decisões, inclusive importantes, sabe? E as coisas fluem melhor. E assim, quando eu falo isso, né, parece que eu tô falando só de uma coisa meio esotérica, mas eu juro que não é, gente. Eu juro que assim, eu recebo esses feedbacks todos os dias. Você não tem noção de como as coisas estão fluindo. Nossa, você não tem noção de quantos clientes novos. Sabe? É assim. Acho que a Mitzi quer falar. Olha, Lúcia, a gente, no ano da pandemia, eu não sei se você sabe, foi um dos anos mais prósperos do Procriança, né? Porque a gente trabalhou, porque a gente desapegou, e aqui eu tô do lado de uma doutora que operou gente pra caramba, né? A gente cuidou dos colaboradores, e aí, engraçado como, na verdade, tudo tá fluindo melhor, assim. A gente tem batido recorde de entradas de doação, né? Assim, a gente tem executado melhorias na instituição, né? A gente foi um ano, né, que com a ajuda da Luana a gente ofereceu muito conhecimento técnico para o time, obviamente quem quis aproveitar e quem estava a fim de aproveitar. A gente respeitou os colaboradores que estavam com problema, né, que tem problema de saúde, ficaram em casa. Então, assim, foi um ano muito próspero, né, assim, por causa dessa gestão mais humanizada e que a energia fluiu e que ainda continua fluindo. Óbvio, né, que a gente tem um conselho que, né, assim, dá aquela travada, né, e não quer que a energia flua, vamos dizer assim, é o trabalho, né? Temos o Gabriel aí da controladoria, que ele é o cara que prende a energia de vez em quando.
Controladoria não, senhora. Agora eu sou cuidadoria, que é a palavra mais leve. Agora eu não sou mais controlador, agora eu sou cuidador, não é não, senhora. Mas Lúcia, assim, impressionante. Até o próprio Gabriel, vale a pena a gente destacar isso, o Gabriel foi contratado, a gente contratou o Gabriel agora em fevereiro, que veio de uma empresa de auditoria. Então, ele era auditado, a gente ficava do outro lado, né? Ele ficava do outro lado da mesa, lá, olhando os nossos números, falando mal, querendo levantar ponto. E agora ele quer mais que opere criança, sabe? Ele fica... Então, é engraçado como isso faz com que a empresa flua também positivamente, obviamente respeitando uma hierarquia muito superior da governança, né? Mas, assim, para mim ficou muito nítido o que aconteceu eu não sei se a equipe pensa assim, mas para mim e para a Isabela ficou muito nítido o que aconteceu ano passado. Mas a Isabela que vai falar, porque ela que operou as crianças todas, tá, Lúcia? A palavra é tua, doutora Isabela. Eu acho que o dinheiro do próprio criança é um dinheiro que a gente pode dizer abençoado, porque ele vem por um propósito. E é um propósito maior que é salvar a vida dessas crianças. E eu acho que quando você recebe esse dinheiro e você sabe que ele vai ser utilizado para uma finalidade tão linda, tão maravilhosa, isso flui melhor. Você perde um pouco essa crença negativa do dinheiro. E ali você consegue enxergar com uma outra visão, né? Uma visão de benfeitoria. Ele vai trazer, né, bem-estar para alguém, para aquela família, para aquela criança e para todo mundo que está ao redor. Então, eu acho que isso também muda muito o contexto na nossa instituição. Com certeza. E o fato de ser um dinheiro também de doação, né? A caridade, que tem esse cunho muito de, né, da pessoa se desprender daquilo. Poderia ser mais uma bolsa, mais um sapato, mais uma TV, e ela tá abrindo mão daquilo para ajudar uma instituição, né? Para ajudar justamente uma criança. Então, eu não posso nem falar muito, senão eu choro, gente, porque eu sou super chorona emotiva aqui, mas então é um dinheiro que já vem carregado de uma energia muito boa, né? Mas isso que vocês falaram, assim, humanizar as práticas é que faz tudo fluir. Até porque a gente vai percebendo que não é uma questão de ter dinheiro em caixa, né? É o que esse dinheiro é capaz de realizar, são as vidas que esse dinheiro é capaz de, né, de salvar. E é isso que vai fazendo, essa energia, quanto mais isso vai acontecendo e a gente se conecta com isso, mais as coisas fluem e é um ciclo sem fim. Do mesmo jeito que o ciclo poderia estar ao contrário, né? Indo para o lado dos problemas e da falta, enfim, porque é o que acontece com muita gente. Eu lembro de quando eu era coordenadora de escola e uma vez o diretor da escola, né, o meu chefe mantenedor, ele veio e falou para mim, olha, fulano, ciclano, beltrano faltaram. Você precisa ligar para eles, porque eles representam 1.000 e não sei quantos reais para a escola. E a hora que ele falou isso, eu decidi que eu ia pedir demissão naquele momento. Porque eu falei, gente, ele está falando da vida de crianças. Essas crianças podem estar doentes, podem estar passando por problemas com os pais, pode ter tanta coisa acontecendo. E ele quer que eu ligue porque eles representam 1.000 reais para a escola. Assim, eu fiquei tão inconformada daquilo. Falei, enquanto escola enxergar criança como número, enquanto hospital enxergar, né, cirurgia como dinheiro, porque, gente, é isso, né? É desumanizar o processo, que a gente precisa voltar para a base e humanizar. É o que eu falo. As pessoas falam, eu preciso da sua ajuda para cuidar de dinheiro. Eu falo, não, amor, eu vou cuidar de você. Aí você, bem cuidado, vai conseguir cuidar do dinheiro. Porque eu não cuido do dinheiro, eu cuido das pessoas, né? E a gente não tem que cuidar do dinheiro, a gente tem que cuidar das emoções. A gente tem que cuidar da equipe, a gente tem que gerenciar. É gerenciar isso, né? Que é isso que vai fazer o dinheiro fluir e dar resultado. Então, é isso mesmo, assim, que bom que vocês perceberam isso, fico feliz. E que bom também que faz sentido aqui, né, que vai bem de encontro com o que eu falo, porque vocês poderiam simplesmente estar ouvindo e falando, não, baboseira. E adorei, viu, Gabriel? Cuidadoria, adorei, pronto, nome certo. Cuidadoria. Gente. Vou colocar aqui a Jaciara Rosa, coloca aqui, Lúcia, não é tão simples se transformar, né? As pessoas precisam de ajuda para fazer isso, né? Digo, uma terapia especializada, se alguém não consegue avançar na vida, se não consegue se organizar,
não seria o caso de primeiro procurar uma psicoterapia? Essa é a pergunta da Jaciara. Tem gente que sim, né? Que não consegue lidar com essas questões, que não consegue olhar para isso. Inclusive, esse processo de mentoria que eu conduzo é uma terapia, né? É uma terapia financeira. Justamente para que a gente consiga desbloquear esses nós. Mas muitos clientes que eu atendo também fazem terapia e também fazem outras terapias, né? Acho que foi a Adriana que falou da visão sistêmica do dinheiro. Então, tem muita gente que faz, ao mesmo tempo, né? Tem esse olhar para a constelação, o Theta Healing, outras terapias todas, né? Sistêmicas, que ajudam nesse processo. Então, sim, na verdade, eu sou super a favor do cuidado, né? Do cuidar da gente. Então, seja através de uma terapia convencional, né? Da psicoterapia, da psicanálise, de uma terapia financeira ou do que for que você sentir que estiver precisando no momento. Se você não conseguir sozinho, né? Sozinha, sim, busca ajuda profissional, busca alguém que fale aquilo também que você precisa ouvir, porque tem muita gente aí falando de dinheiro como se fosse uma coisa rasa, né? Falando de enriquecer ao invés de falar de cuidar. E não é simples assim, né? Porque eu sei que tem gente que tá, assim, enriquecendo, se a gente for olhar o olerite da pessoa, tá melhorando a cada mês, mas e aí? Né? E o que tá acontecendo com a vida dela de fato? O que tá acontecendo com a vida da família? Então, a questão é olhar para isso com a profundidade devida e entender o que é que precisa cuidar e dar esse cuidado, sabe? Que é uma área que mexe em todas as outras, então a gente precisa olhar para isso com atenção e carinho, sabe? Mendes. Lúcia, queria tomar uma liberdade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. A Adriana vai fazer a gentileza e o Matheus para tomar a sua apresentação e mostrar um pouquinho do que a gente faz. Você topa? Sim, com certeza. Então, esse é o Nicolas. Esse aí é o Nicolas. A cirurgia dele foi esse ano. Oi, som. Tá sem o som. Parece sem o som ainda. Eu vou falar um pouquinho da história enquanto elas estão organizando. O Nicolas era... já começou aí. Depois eu falo um pouquinho da história dele. Estamos vendo o som, tá, gente? Não tá sem som. Compartilhamento, Adriana. E aí, quando você for compartilhar agora de novo, coloca lá, marca lá, incluir o som da tela, incluir o som do computador. Beleza. Super cuidadoria. Vou colocar aqui algumas perguntas que vieram aqui para preencher. A doutora Isabela coloca: interessante que ontem li uma frase que dizia: não há maior destruidor da alma que a miséria. O dinheiro em excesso pode não trazer felicidade, mas a pobreza extrema traz infelicidade. Pode comentar, professora Lúcia? A miséria, é o que eu falei, né? Esse discurso que eu dou, né? Eu sei que ele é para um recorte da população. Não tem como a gente fechar os olhos e não enxergar os problemas estruturais do nosso país, né? E quando a gente fala de miséria, a gente está falando mesmo de uma linha assim que passa, porque aí a gente não tem o básico, a gente não tem o essencial, né? Então, realmente, assim, não tem como não olhar para isso, né? Inclusive, os cursos de psicologia econômica que eu faço, a professora é maravilhosa e ela fala muito de microfinanças, né? Que é esse dinheiro para essa população, né? É você falar de escassez e de falta o tempo todo. Então, existe sim, né? A necessidade de a gente olhar para isso e não dá para a gente fingir que isso não existe, não contemplar isso. E é por isso até que eu acho que é um assunto que tem que ser tratado com cuidado
e não com uma superficialidade do tipo, olha, se você não estiver investindo e ganhando 1 milhão, você está perdendo tempo, porque só depende de você. E, gente, nós estamos falando de Brasil, né? E não é bem assim que as coisas funcionam. Então, eu sei que esse meu discurso não cabe para todo mundo, eu sei que tem uma grande parte da população que vive abaixo da linha da pobreza, né? Que realmente, assim, não tem nem o que dizer, que é inimaginável o que eles passam. Mas e aí é indiscutível, né? Para essas pessoas, essa miséria extrema, realmente, aí não tem, né? Não tem saúde, não tem comida, não tem amor, não tem felicidade, não tem nada, né? Aí é indiscutível isso. Infelizmente, esse é o Brasil, né, que a gente vive. Quem mais? A Adriana vai colocar o vídeo? A gente não conseguiu o som ainda, não sei, não está saindo. Eu estou tentando do meu computador. Desculpa. Quer falar, doutora Isabela, quer comentar a história do Nicolas? O Nicolas, ele acompanhava há muitos anos já no serviço público de saúde e já estava na fila de cirurgia há bastante tempo. E ele veio encaminhado para nossa instituição através de uma amiga médica que via aquela situação e sempre que ele chegava na consulta, pelo SUS, ela era obrigada a dizer: ainda não temos uma data, ele continua na fila, e os anos se passavam. E ele chegou, e realmente, assim que ele chegou, a gente repetiu todos os exames, o eco, o eletro, e a condição dele era uma cardiopatia cirúrgica, e não podia esperar muito mais, porque ele já tinha sinais de hipertensão arterial pulmonar. E então nós organizamos, compensamos ele clinicamente, fizemos avaliação odontológica que a gente tem aqui na nossa unidade, e é muito importante que o paciente, quando ele vai para uma cirurgia, que ele vá com a higiene bucal adequada, que ele vá com a saúde bucal boa, porque senão o pós-operatório pode ser mais complicado. Então, a gente organizou também toda essa parte odontológica e ele foi para a cirurgia. Então, assim, é muito gratificante você ver que você conseguiu tirar mais uma criança da fila aí de anos e anos do SUS. E ele é uma graça, ele tem outras questões, ele não tem só a questão da cardiopatia, ele é um menino que ele tem autismo, ele tem um autismo leve, mas é uma graça, e seria muito bom se a gente conseguisse ouvir o vídeo, porque ele traz uma alegria muito grande para todo mundo que convive com ele. Não, e a cirurgia foi um sucesso, tá? Já está em casa, já fez o pós, já até veio para uma consulta já de pós-operatório, ficou perfeito e ele está curado. Da parte cardiológica, ele está curado. E, na verdade, Lúcia, o que a gente faz, né? Quando a gente recebe, só para você entender um pouco do nosso trabalho enquanto a Adriana tenta, se não conseguir, a gente te manda depois o link, para não ficar te prendendo. A gente faz essa prestação de conta extremamente transparente, né? Quando uma instituição, uma pessoa física, consegue fazer com que faz uma doação e ela carimba essa doação, às vezes ela quer efetivamente tirar uma criança da fila de cirurgia, a gente prepara, né, um vídeo, uma carta de agradecimento, né, junto, obviamente, com a fatura da criança no hospital, e a gente presta contas dessa maneira. Então, sempre aparece ou um vídeo bacana, ou a mãe agradecendo, e aí isso faz com que isso dê uma transparência muito grande para o nosso trabalho, e também isso faz com que o doador verifique como é que foi alocado, né, a doação, o recurso dele quando entrou no Procriança. Ótimo. E que isso gera essa confiança, né? É isso. Uhum. Essa transparência. Isso é tão importante, né? Quando a gente fala de dinheiro, é fundamental mesmo. Gente, estamos tentando. Só mais 1 minuto. Vai dar certo.
A Jaciara escreveu aqui: parabéns, doutora Isabela e equipe. Realmente, esse trabalho é magnífico. Também parabéns a toda a equipe da financeira e contabilidade aí por fazer esse trabalho de bastidor maravilhoso, né? Tirou. Tenta de novo aí. Aí. Isso. Tá aberto. Agora solta aí. Oculta Oi. ali. Tá vendo? Vocês estão vendo? Minha mãe, Tá vendo, Tom? Tá. Sim, sim. Vamos Com ver. som. Vamos começar de novo, gente. Vai. Oi, meu nome é Nicolas e eu sou o filho da minha mãe, Josiane. Eu sou a mãe do Nicolas, que tem 10 anos, que nasceu com CIV e que acompanha desde o nascimento e que agora vai ser preciso fazer uma intervenção. Estou preocupada, mas acredito muito na experiência dos médicos e confio em Deus que vai dar certo. Obrigada. Para desligar, enfim. Gostaria de agradecer a todo o atendimento que eu tive aqui no hospital, foi muito bem atendido. Agradecer a doutora Ana, a doutora Lúcia, a todos os médicos, a todo o projeto. E se não fosse esse projeto, nem seria o da vida dele. E agradecer a PGC, vocês que estão. Muito obrigada a todos do hospital. Eles são muito bem cuidados, muito bem tratados. Muito obrigada. Quem fala agora, gente? Como fala? Lindo, né? Maravilhoso. Doutora Isabela, quer falar alguma coisa? Não, é isso. Eu acho que esse é o nosso propósito. É transformar vidas dessas crianças que, quando elas nascem, elas foram carimbadas, digamos assim, para um futuro, e a gente tem condições de mudar esse futuro e dar uma chance nova para elas. Então, isso é muito, muito gratificante. Eu só tenho realmente a agradecer a oportunidade de estar aqui e de contribuir para esse trabalho, que eu realmente tenho muito orgulho. Maravilhoso, gente.
é realmente, né, o que vocês disseram, assim, é ver o dinheiro com o propósito de salvar vidas, né, de mudar vidas, não só salvar, né, mas de transformar a vida, e dar a vida para essas pessoas, né, porque eu não sei como seria, mas eu tenho uma prima, por exemplo, que com 12 anos foi operada do coração, e eu lembro que ela ficou no SUS um tempão, e eu lembro que a espera foi gigante, isso foi lá atrás, né, quando a gente era criança. E eu lembro da agonia, assim, da minha tia, cada vez que demorava, cada vez que postergava. E se ela não tivesse conseguido a cirurgia, talvez ela não tivesse hoje, né? Ontem foi aniversário da filhinha dela, de 1 ano. Então, assim, fomos no casamento dela, vimos a filhinha dela. E o que será que teria sido da vida, né? Se ela não tivesse. Então, assim, realmente é esse proporcionar vida, né? Para as pessoas. E esse propósito atribuído ao dinheiro realmente faz a gente enxergar o dinheiro dessa forma, né? Com esse outro olhar. Dri, seu microfone. E aí, Lúcia, fica uma pergunta aqui que eu faço, até em nome da instituição, né? Como que uma organização, né, com esse propósito, com essa missão, né? Como não ser próspera, né? Eu acho que a gente está com uma vibração, né, energética, né, sistêmica, esses nomes maravilhosos que vocês usam, que veio através da fundadora, que é uma pessoa muito poderosa, que é a doutora Rosa Célia, que impôs essa cultura aqui, que a gente vibra todos os dias aqui, né, que é uma das maiores cardiologistas do mundo, né, e isso vai passando, né, vai contaminando a equipe, vai fazendo com que cada um entenda que o trabalho não é só aquele, né, de ou fazer elaborar um contrato, ou fazer uma planilha, o propósito é muito maior, e é impressionante como você sente que isso contamina e aí gira, e aí a gente acha que num ano de pandemia a gente vai ter problema financeiro, a gente vai ter que demitir, a gente vai ter que baixar salário, e a gente não teve nada disso. Então, efetivamente, eu acredito na energia do dinheiro mesmo e das boas ações. Com certeza, e é o que eu falei, né? Não sou eu falando. Vocês sentem isso aí, eu recebo esses feedbacks também todos os dias, e quando a gente coloca o olhar para isso, né? Quando a gente muda o foco, a gente passa a enxergar dessa forma, aí mesmo as dificuldades que podem surgir, ou mesmo os obstáculos que possam vir, né? Se a gente colocar o foco no resolver, né? No encontrar a solução, ao invés de botar o foco no problema, enfim, a gente vai aos poucos desbloqueando o fluxo para que tudo continue fluindo dessa maneira, né? Não é à toa, com certeza, uma instituição com um propósito tão lindo, não à toa prosperou, né? Num ano em que foi um ano mundialmente difícil, né? Mas que é isso, né? Um ano em que tanta gente, assim, sendo impactada e tanta gente vivendo a doença e vocês podendo proporcionar vida, né? Então, isso realmente é muito lindo. Professora Lúcia, agora a gente caminha para o encerramento. A gente sempre traz para os nossos convidados uma pergunta para realmente provocar reflexão e impacto social, que é por que humanizar as empresas? Por que humanizar? Passo a bola para você. É isso, né? Assim, é o que eu disse. Quando a gente olha para tudo, né? Para qualquer ciência, na verdade, por trás de qualquer ciência, por mais que tenha a parte técnica, a parte racional, todo o estudo, a gente tem que entender que tem pessoas, né? Por exemplo, ouvindo aqui a doutora Isabela, médica, né? Cirurgiã, estudou um monte, mas tá aí humana, né? Assim, é humana, tá falando da pessoa, né? Quando vocês mostram o Nicolas, vocês não estão me mostrando o fluxo de caixa da empresa, vocês não estão passando a conta para depositar, mas eu tô aqui morrendo de vontade de saber como é que funcionam essas doações, estou pensando o que eu posso fazer para ajudar, se eu posso botar aqui no meu Instagram, já pensei em 1000 coisas. Então, é isso, né? Quando a gente fala de humanizar, a gente está falando de olhar para além das paredes de uma empresa e enxergar as pessoas, né? Eu por exemplo, estava aqui dando a palestra e estava vendo a minha apresentação e a Luana pequenininha não estava vendo as carinhas, né? E para mim é tão importante, assim, depois fechar e olhar para cada um, sabe? Ver que são pessoas que estão aí, né?
E é por isso que sim, que isso que eu falo é aplicado também para a empresa? Sim, porque a empresa também é formada por pessoas, né? Um hospital é formado por pessoas. E sim, a gente precisa humanizar os negócios, a gente precisa humanizar a medicina, a gente precisa humanizar a ciência, entender que, na verdade, é isso, né? Que o mundo é feito dessas relações, desses relacionamentos. Então, o Nicolas não foi, sei lá quantos mil gastos, né? É o Nicolas, é a vida dele, é a mãe dele, né? Eu acho que quando a gente começa a olhar dessa maneira, realmente todo o resto faz mais sentido, né? Então, é isso. A gente precisa humanizar. O mundo precisa de pessoas mais humanas, né? Acho que passou da hora de a gente querer, a gente olhar as máquinas e invejar as máquinas e a gente querer aquela produção em massa. Não, agora é esse olhar mais para a pessoa que está ali do outro lado, né? Então, acho que isso é fundamental. Deixa eu só fazer uma correção. Eu não sou cirurgiã, tá? Não, só para não tirar o mérito nos nossos maravilhosos cirurgiões, doutor Andrei, doutor Divino. A gente tem uma equipe de cirurgiões e hemodinamicistas. Aqui nós somos todas cardiologistas infantis, então a gente faz o diagnóstico, a gente faz o eco, o eletro e a gente avalia outros exames que sejam necessários para confirmar o diagnóstico e nós acompanhamos o pré e o pós-operatório, mas quem faz a cirurgia é uma outra equipe. Mas então, se a doutora Rosa pedir, né? a doutora Isabela opera também. Mix, diz aí que o doador, quem tiver interessado em fazer a doação para a criança, qual é o procedimento? O procedimento primeiro é vir aqui conhecer a gente. Lúcia, vem aqui tomar um café com a gente quando puder. Eu sei que é difícil. Mas o procedimento, o que a gente sempre fala é seguir a gente nas redes sociais, né? Porque ali você vê qual que é a demanda da instituição, como que a gente trabalha. Então, assim, isso é muito importante para a gente, porque o doador do leite tem um peso enorme, né? O doador de um serviço como esse que você está prestando hoje para a gente tem um peso gigante. Então, a gente eu costumo dizer, né? Na verdade, cada um aqui do Procriança tem autonomia para solicitar ou para dizer como é que o doador pode ajudar na medida que a gente conhece o doador. Então, eu digo sempre que o doador de leite é tão importante quanto a BGC que fez essa doação. Esse vídeo foi feito por uma empresa do mercado financeiro, teve um impacto com a presidência absurdo, eles não esperavam, eles não pediram isso. Então, eu costumo dizer que quando você vem aqui, você entende a demanda, né, do Procriança e você vê que você faz a diferença com doação de leite ninho, com a doação de achocolatados, quanto virar um doador mensal, que tem, na verdade, um peso incrível para nós, porque nós temos a certeza, quando a gente tem um doador mensal, de que efetivamente podemos cuidar de X crianças e não só cirúrgico, tá, Lúcia? A gente atende 140, em média, 140 crianças aqui no ambulatório por mês, que a Isabela cuida, né, e mais 3 cardiologistas, para que essas crianças elas tenham uma rotina de cuidados cardiológicos, odontológicos, dermatológicos, psicológicos. E não é só o atendimento, a gente oferece para essas coisas, como ela falou, o leite, a gente oferece também a cesta básica. A gente oferece as medicações, porque muitos vinham para consulta, chegava no final, a gente entregava a receita, mas a gente sentia que eles não tinham dinheiro para comprar a medicação. Então, a gente também, a criança já sai da consulta, a criança ou adolescente já sai da consulta com a cesta básica, medicação, brinquedo. Então, assim, que a gente também traz um pouquinho, né, de alegria para eles, para que a consulta seja... Eles vejam a consulta como não só aquele local onde eles vão ser examinados, mas aquele local onde tem um espaço para eles brincar e aquele local onde eles vão levar para casa algum presente, alguma coisa para que eles consigam se recordar da gente. Enfim, a gente tenta fazer com que esse ambiente seja um ambiente acolhedor. Exatamente. Maravilhoso.
Maravilhoso. Temos aqui algumas últimas palavras. A comunicação, Adriana, coloca parabéns. Muito obrigada, Lúcia. Que tenhamos sempre o nosso propósito maior guiando nossos passos e o dinheiro virá como consequência. A Yolanda coloca parabéns, professora Lúcia. Parabéns, Luana, como sempre, cuidando da gente com muito prazer, muito cuidado, realmente. Vocês merecem. Comunicação também, parabéns, coordenação, parabéns, muito obrigada, Lúcia, muito obrigada, Luana. Quem mais? Gente, maravilhoso esse ciclo, muito bom estar com todos vocês, muito bom contar com você, professora Lúcia. E imagina, eu super agradeço, como eu disse, um prazer estar aqui, obrigada também pelo tempo de vocês aqui, né, pela troca. E também por esse projeto que vocês desenvolvem, né? Porque num mundo que às vezes é tão difícil, né? Às vezes a gente olha com tanta desesperança frente a algumas coisas que a gente vê, e aí projetos como esses enchem o nosso coração, né? Para que a gente siga firme aí com a esperança de um futuro melhor. Então, muito obrigada de verdade pelo convite, pelo acolhimento. E sigo à disposição, viu? Se alguém tiver qualquer dúvida mais pontual, mais específica, estou por aqui. Como eu disse, né? Precisei escolher aqui um recorte do que falar, a vontade era falar um monte. Então, estou à disposição se alguém quiser perguntar alguma coisa depois, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Até logo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, Jaciara.